Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET de 2021. PET número 1, semana 3. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ondulatória. E aí a gente vai dar uma visão geral sobre a ondulatória e as questões eu dei uma embaralhada nelas, eu vou fazer ela um pouco fora de ordem. Mas não se preocupe, eu vou fazer todas elas. Então a gente vai começar pela 3, a gente vai ver classificação das ondas, fazer a de número 1, depois vai ver elementos de uma onda, fazer a de número 2, vai ver refração em ondas, fazer a 5 e a 4 posteriormente, tá bom? Então fiquem comigo, eu acho que essa sequência fica um pouco melhor para a gente abordar as questões e vem que vai ser sucesso, tá bom? Então bora para a primeira questão aqui, a gente vai dar uma visão geral sobre o que é uma onda. Então uma onda é uma propagação de uma informação, ou de uma alteração, ou de uma perturbação pelo espaço. Essa perturbação é gerada em um lugar e ela se irradia, ela se espalha. E uma propriedade muito importante que caracteriza uma onda é que ela leva energia junto com ela, mas nunca leva matéria. Então a onda é um transporte de energia, de informação, sem levar matéria junto com ela. Como assim, Natan? Quando eu tenho uma corda aqui e gero uma perturbação em uma parte dessa corda, essa perturbação ela se irradia, ela se espalha pela corda. Mas esse ponto que eu alterei, ele não vai junto com a perturbação, ele continua aqui. Então a matéria ela não vai junto com a onda, somente a informação, somente a energia, tá bom? Bom, é igual uma ola no estádio, né? Esse carinha aqui levanta, e aí o outro levanta, e aí o outro levanta, e aí o outro levanta, e a gente vê como se esse ato de levantar ele fosse se espalhando, ele fosse se irradiando. Esse carinha que está aqui na ponta, ele continua no mesmo lugar, mas a informação ela vai se irradiando. Nos estádios aqui dá para ver que a onda ela vai se propagando, sem que ninguém de fato saia do lugar. Eles oscilam sem mudar a sua posição, sem efetivamente transladar, sem ter um deslocamento resultante, tá bom? Bom, aqui na água dá para a gente perceber que quando a gente faz ondinhas aqui, se eu soltasse uma bolinha nesse lugar, ela ficaria subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo e assim sucessivamente. Na verdade, a onda na água ela é um pouquinho mais do que isso, mas a gente vai comentar mais para frente. Na verdade, os corpos ficam descrevendo um movimento circular aqui, mas eu consigo mostrar isso melhor mais para frente, tá bom? Por enquanto, entendam que a onda é uma irradiação de informação, levando consigo energia, mas nunca matéria, tá bom? Bom, observe esse ponto vermelho na corda. Ó. É possível ver que ele fica oscilando, né? Que ele fica subindo e descendo aqui, enquanto a onda ela se encaminha para a direita. Esse pontinho, apesar de oscilar, ele não tem um deslocamento efetivo. Ele não sai do lugar, ele não se move junto com a onda. Tudo bem? Bom, aqui fica mais fácil de ver. Ó. Cada ponto eles ficam em uma oscilação perpendicular à direção de propagação da onda. Essa não é o único tipo de onda que existe. Existem também as ondas longitudinais. Mas por enquanto só quero que vocês prestem atenção que as partículas do meio elas ficam oscilando, né, enquanto a onda passa. Na verdade, a onda é essa alteração na energia que essas partículas têm, né? Por exemplo, energia potencial, se a gente estiver falando de uma onda na água, que vai se propagando pelo espaço, tá? Observe esse barquinho, ó, que apesar das ondas estarem vindo para a esquerda aqui, o barquinho ele fica apenas subindo e descendo. Ele oscila sem, de fato, ir junto com a onda, tá? Depois a gente comenta sobre as ondas na praia. Bom, bora fazer a questão de número 3, que é a nossa primeira questão aqui. A figura abaixo representa um pulso triangular, movimentando-se para a direita com velocidade v ao longo de uma corda esticada. Para a situação indicada, O representa as velocidades vetoriais dos pontos A e B. Eu acho que aqui é para a gente representar para onde cada ponto A e B estão se movendo, qual é a velocidade do ponto A e do ponto B. Lembrando aqui, né, que os pontos de um meio eles ficam apenas oscilando enquanto a onda se propaga. Essa alteração criada na corda ela vai se propagar por toda a corda, mas não vai levar nenhum ponto da corda com ele. A informação se propaga, a energia é transferida, sem que de fato a matéria vá junto com ele.
Então, como que eu vou fazer para saber, para poder representar esses vetores velocidades A e B? Eu gosto de desenhar essa onda em um ponto futuro, como se fosse daqui a pouquinho, 0,01 segundo depois. Então, ó, essa onda ela já teria andado um pouquinho mais na corda, e aí ela estaria mais ou menos assim, né? Não está perfeito, mas acho que dá para entender. Então, esse ponto A, onde que ele foi parar? Ele foi parar aqui. Depois de um tempo, ele desceu para essa posição. E o ponto B, onde ele foi parar? Se ele só oscila na vertical aqui, né? Se ele só sobe e desce enquanto a onda se propaga, nesse momento futuro, ele vai estar ali em cima o ponto B. Isso quer dizer, então, que o A ele estava fazendo o quê? O A ele estava descendo, porque se daqui a pouco ele ficou mais embaixo, nesse momento ele estava descendo. Ah, beleza. E o B, o que ele estava fazendo? Ah, o B ele estava subindo, né? Nesse momento aqui, ele estava subindo. Então, para a gente representar os vetores A e B, a gente tem que ir para o ponto A. Ele estava descendo, então a gente vai fazer uma setinha para baixo para representar a velocidade VA. E para o ponto B, a gente vai fazer uma setinha para cima para representar a velocidade dele. Lembrando que velocidade é vetor, né? Que ela tem módulo, direção e sentido. A velocidade aponta para algum lugar e a gente precisa representar isso através de uma setinha para representar a direção e o sentido dela. A orientação desse vetor. Beleza? Letra B. Os pontos A e B movimentam-se com a velocidade de propagação v. Ou seja, os pontos A e B se movem junto com a onda, com a mesma velocidade que a onda? Não, né? Por quê? Porque enquanto a onda passa, os pontos não se movem junto com a onda. Eles apenas oscilam sem, de fato, se moverem junto com a onda. Então, justifique sua resposta. A resposta é não, né? Pois eles apenas oscilam, uma vez que a onda não leva matéria consigo. Vírgula. Ou seja, os pontos oscilam, mas não possuem deslocamento efetivo. Tranquilo, é isso. Bora aprender a classificar as ondas? Bom, as ondas, então, que foi o tipo que a gente viu, elas podem ser transversais. Duas retas transversais são aquelas que formam 90 graus entre si, que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, observe essa onda aqui. A onda está se propagando para a direita, acho que dá para perceber aqui, mas se você mirar só uma bolinha, ou qualquer uma das bolinhas, você vai ver que elas ficam só subindo e descendo, sem se moverem de fato com a onda. Elas oscilam sem se propagar, né? Então, se você prestar atenção na direção de propagação, elas estão subindo e descendo. A direção de propagação do meio ou dos campos, no caso de uma onda eletromagnética, forma 90 graus com a direção da velocidade. Então, aqui, essas duas direções são perpendiculares. Então, as ondas transversais elas vibram perpendicularmente, ou seja, com um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Bom, o principal exemplo disso são as ondas eletromagnéticas e as ondas nas cordas, né? Observe que quando o cara mexe na corda aqui, as ondinhas vão se propagando, mas a corda de fato não se desloca, né? As pontas da corda apenas oscilam. Tudo bem? Bom, mas a gente tem outro tipo de onda, como por exemplo a onda sonora, que é longitudinal. O que é isso, Nathan? As partículas elas vibram na mesma direção que a direção de propagação da onda. Olha essas amontoados de bolinha, né? Essas regiões de maior pressão. Elas estão se propagando para a direita. Então a onda, essa perturbação, ela se propaga para a direita.
Porém, se você mirar uma bolinha aqui, você vai ver que apesar dela oscilar, que ela não se move efetivamente com a onda, que ela não tem um deslocamento efetivo, que elas oscilam sem transladar, elas não saem do lugar efetivamente, elas só ficam indo e voltando, tá bom? Por quê? Porque uma onda ela não leva a matéria, ela leva apenas energia. Exemplo mais clássico desse tipo de onda, que a gente consegue ver de forma mais visível, é as ondas em molas, tá bom? Então, quando a gente tem ondas em molas, ou o próprio som, a gente fica com as partículas indo e voltando na mesma direção em que a onda se propaga. Mas de todo jeito, essas partículas elas não vão junto com a onda, elas vão só um pouquinho e depois voltam. Elas ficam apenas oscilando sem ter de fato um deslocamento efetivo ao longo do tempo. Tudo bem? Bom, Nathan, e a onda na água? Ela não está nem na transversal e nem na longitudinal. Bom, a onda na água ela é uma onda mista, ela possui tanto vibração longitudinal quanto transversal. As partículas do meio elas ficam descrevendo uma trajetória circular. Dá uma olhadinha nessa bolinha amarela aqui. Ela fica circulando, né? Ela se move tanto horizontalmente quanto perpendicularmente à direção de propagação. A onda vai indo para a direita, enquanto as partículas do meio ficam apenas oscilando de forma circular. Se você estivesse nesse lugar aqui, não sei se você já foi numa piscina de onda, né? Quando as ondinhas estão vindo, você fica um pouco mais alto e parece que é arrastado para trás, mas logo em seguida parece que você é arrastado para frente de novo, porque você fica oscilando junto com a água, né? De fato, você não muda a sua posição ao longo do tempo, você fica só descrevendo trajetórias circulares aqui, tudo bem? Quanto mais para baixo, mais discretos são os círculos, quanto mais para cima, mais perceptível vai ficando a oscilação das partículas, tá bom? Bom, mas aí vem a questão de número 1. Ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Essa impressão. Bom, Nathan, você falou várias vezes que onda não leva matéria. Ela não leva matéria. Mas então como é que o surfista acompanha a onda? Como é que ele vai junto com a onda? Como é que ele pega essas ondas? Bom, na verdade, a onda ela não leva o surfista. No primeiro momento, o surfista precisa acompanhar a onda se ele quiser pegar essa onda. Às vezes ele nada, né? Ele dá uma acelerada para ele conseguir pegar essa onda, e às vezes ele precisa até de ajuda de jet skis e tal, para ele conseguir acompanhar essa onda e ficar no ponto certo para descer essa onda. Como assim, Nathan? Bom, preste atenção aqui, ó. Essa menina que está parada, quando a onda vem, ela parece que vem um pouquinho para trás, ó, mas rapidamente ela já descreve aquela trajetória circular, né? Característica da onda mista. Ela vem um pouquinho para trás, depois ela já vai um pouquinho para frente na hora que a onda passa. Esse cara aqui que não consegue imprimir velocidade suficiente para acompanhar a onda, ele fica para trás. Então a onda ela não leva o surfista. É o surfista que precisa nadar no primeiro momento para acompanhar ela. Ele precisa nadar para acompanhar ela como esse carinha daqui consegue fazer. E aí ele fica na posição de surfar essa onda. Eu quero que vocês entendam também, já dando um pouquinho de spoiler de uma coisa que eu vou comentar mais para frente, que a velocidade da onda ela depende do meio. No caso da onda na praia, a velocidade da onda na água ela depende da profundidade. Então, quanto mais profundo, mais rápido a onda se propaga. E é por isso que quando vai chegando próximo à praia, ela ganha esse formato um pouco diferente. Porque a parte mais alta vai ficando mais rápida, com maior velocidade, e vai ultrapassando a parte de baixo, ganhando esse caráter curvo assim. E aí, quando chega em determinado ponto, a estrutura fica instável, né? E a água de cima cai quando a onda arrebenta. E é importante frisar aqui que depois que a onda arrebenta, ela perde o seu caráter ondulatório. Por quê, Nathan? Porque aí já deixa de ser um movimento oscilatório e periódico e também ela começa a transportar matéria depois que ela bate. Porque a energia potencial, que é o que é transferido durante as ondas na água, ela se transforma em energia cinética. Então, essa transferência de energia ela se cessa e quando vira aquele turbilhão de água, aquela espuma de água, aquilo já não é mais onda do ponto de vista prático mesmo. Porque, em primeiro lugar, ela transporta matéria e, em segundo lugar, ela deixa de ser oscilatória e periódica, que são características de uma onda. Tudo bem? Então, num primeiro momento, o surfista ele tem que conseguir acompanhar a onda. E aí ele vai ficar lá no alto dela e vai começar a surfar a onda.
É no ato de surfar é que ele vai conseguir chegar até a areia da praia ou vai conseguir ser levado pela onda. No início ele precisa gerar propulsão para acompanhar a onda, mas depois ele consegue ir acompanhando essa onda. Por quê? Porque a onda ela se torna como se fosse um plano inclinado, né? A onda ela apoia a prancha e aí ele fica escorregando por essa onda, essa montanha de água que vai se movendo junto com ele. Então aqui ele fica como se fosse num plano inclinado, como se fosse no gelo, né, o snowboarding. Então aqui, quais forças atuam nesse cara? Se ele tivesse só com o impulso inicial, não poderia ter nenhuma força de atrito, nem de resistência do ar, nem a força de arrasto da água que segurasse ele, porque senão ele não conseguiria acompanhar o movimento da onda. O que acontece aqui é que a gente tem a força peso e a força normal, que é um pouquinho inclinada, já que ele está descendo a onda aqui. Para a gente entender um pouquinho melhor, seria importante a gente decompor essa força peso na direção da prancha, né, na direção do plano, e na direção perpendicular ao plano, na direção da reta normal. A gente traça essas duas direções nas duas extremidades do vetor, e a gente pode entender esse peso como um pedaço em y e um pedaço em x. Então a gente esquece esse peso nessa direção e pensa nesses dois pedaços. O PY serve justamente para anular a normal e a PX fica como força que pode ser uma força resultante, né? Porque tem uma força contrária aqui que seria a força de arrasto ou a força de resistência do ar. Se a força de arrasto se igualar ao PX, a gente tem que ele vai acompanhar essa onda. Se o PX ficar maior que a força de arrasto, ele vai acelerar em relação com a onda, ele vai ficar mais rápido que a onda. E se a força de arrasto for maior que o PX, ele vai ficando para trás. E como é que ele faz para dimensionar esse tipo de coisa? Ele pressiona mais a parte da frente ou a parte de trás da prancha. Quando ele pressiona mais a parte da frente, ele fica mais inclinado. O PX dele fica um pouco maior e ele vai ganhando velocidade, ele vai conseguindo descer a onda. Quando ele quer subir de novo, seja voltando com a ponta da prancha mais para cima ou o contrário, o que ele faz é deixar a prancha menos inclinada. E aí, quando a prancha fica menos inclinada, ele fica mais lento que a onda, né? E vai voltando a subir a onda. E aí ele fica nesse movimento de vai e vem, enquanto a onda não quebrar, né? Depois que a onda quebrar, a espuma é capaz de arrastar ele se ele conseguir ficar em pé em cima da onda. Tudo bem? Bom, então quando a gente olha de fora, a gente até tem essa impressão de que a onda está levando ele. Mas essa impressão não é correta. Essa impressão é falsa, né? Porque quando você olha mais perto, não faz sentido a onda ter levado, porque foge até o conceito de onda. Então a letra A e a letra E não pode estar certa, porque essa impressão ela é incorreta, ela não se verifica verdadeira. Então essa impressão é falsa, pois o surfista chega à orla da praia devido a seu impulso inicial. Não é o impulso inicial que faz ele chegar à orla da praia. O impulso inicial faz ele acompanhar a onda no primeiro momento, ele conseguir escalar a onda, ficar em pé em cima da prancha e depois começar a descer, tá bom? Mas não é o impulso inicial que faz com que ele chegue até a orla, faz com que ele consiga ficar na posição de surfar a onda, tranquilo? Por quê? Porque ele não é um sistema livre de resistências, de forças dissipativas, né? Seja de resistência do ar ou a força de arrasto na água, então ele ficaria, como tem atrito, ele ia ficando mais lento que a água, ele não teria inércia para manter a velocidade e acompanhar a onda, tranquilo? Então a B também está errada. Letra C. É falsa, pois o surfista é levado até a praia pelo vento que sopra no sentido do mar para a terra. Por mais que o vento possa ou não atuar, o vento não é o responsável por levar ele até a praia. Tranquilo? É falsa, pois o surfista apenas usa a superfície da água como uma rampa, movendo-se pela ação da gravidade. Sim, a força-peso é a força da gravidade, né? A força gravitacional. E como a prancha fica inclinada, tem uma componente desse peso que serve para ele ganhando velocidade em relação à onda e ir descendo essa onda. Tranquilo? Então, para mim, a resposta certa é a letra D de dado. Bora para a próxima? Vamos aprender a linkar, né? A perceber os elementos de uma onda. Quando a onda vai se propagando, os meios ficam oscilando e a gente pode ver algumas características dessa onda. A primeira delas é o período. E o que é o período dessa onda? É o tempo gasto em cada oscilação. É o tempo que gasta para um elemento do meio realizar uma oscilação completa. Tranquilo? E aqui a gente tem a frequência,
que é a frequência que a gente representa pela letra F minúsculo? É o número de vezes que essa onda se repete em um intervalo de tempo. O período geralmente é medido em segundos e a frequência no sistema internacional é medido em hertz. O que significa esse hertz? Significa repetições por segundo, tranquilo? Então, hertz significa repetições por segundo. O comprimento de onda é a distância percorrida durante uma oscilação. Em outras palavras, a gente pode entender o comprimento de onda como a distância entre dois pontos consecutivos idênticos. Então aqui, ó, a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. A distância entre dois vales é o comprimento de onda. A distância entre um ponto central e outro ponto do mesmo jeito, né? Esse aqui ainda não realizou uma oscilação porque ele está subindo, o ponto que eu peguei como referência está descendo. Aqui também eu tenho um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância que a onda anda durante uma oscilação. É a distância entre dois pontos idênticos de uma onda, tá bom? E o que é a amplitude? A amplitude está associada à energia que essa onda carrega. É sempre a distância do ponto de equilíbrio até um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então aqui eu tenho a amplitude dessa onda, da mesma forma que aqui eu tenho também a amplitude dessa onda. Bom, e como que a gente calcula a frequência? A frequência é o número de oscilações em um dado tempo. Então a gente pode escrevê-la matematicamente assim, como o número de repetições dividido pelo tempo. Mas se a gente pensar só em uma repetição, só em uma oscilação, como que a gente pode escrever essa frequência? Bom, o número de repetições vai ser uma, e o tempo gasto em uma repetição é o período, que a gente representa pela letra T maiúsculo. Então aqui a gente chega a uma conclusão, que a frequência é o inverso do período. Se você sabe um, você sabe o outro, porque um só depende do outro. Um é a relação inversa do outro. Se um aumenta, o outro diminui necessariamente. Tranquilo? Bom, e aí a gente pode também falar da velocidade de uma onda. E como eu mencionei lá quando eu falei da onda quebrando, a velocidade da onda só depende do meio. Toda vez que a onda está no mesmo meio, ela sempre vai ter a mesma velocidade. Ela só vai mudar de velocidade quando ela mudar de meio. Então a velocidade é uma função exclusiva do meio em que a onda está se propagando. E se a velocidade dela então é constante sempre que ela estiver no mesmo meio, a gente pode calcular essa velocidade como distância sobre tempo, velocidade média mesmo, né? Só que, se a gente considerar só uma oscilação, a distância que a onda percorre em uma oscilação, a gente chama ela de comprimento de onda. E o tempo gasto em uma oscilação, a gente chama ele de período. Então, a gente também pode calcular a velocidade da onda como comprimento de onda dividido pelo período. E lembrando aqui que o período é o inverso da frequência, a gente pode conservar esse aqui, multiplicar pelo inverso da segunda, e a gente pode escrever que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Geralmente a gente calcula a velocidade assim, é o jeito mais comum da gente calcular a velocidade. Lembrando que essas três equações elas são exatamente a mesma, né? Escrito a partir de pontos de vista diferentes. Essa aqui distância sobre tempo, isso aqui para uma oscilação, e como o período é o inverso da frequência, eu posso trocar ele pela frequência mudando a posição dentro da equação. Tranquilo, galera? Bom, vamos lá resolver a questão de número 2? Antes de escrever essa, gente, estão gostando dos vídeos? Está te ajudando? Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilhe com seus amigos para que esses vídeos possam chegar até mais pessoas, tá bom? Bora para 2 então. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Qual a amplitude dessa onda? A amplitude é sempre a distância do ponto de equilíbrio até um máximo ou um mínimo dessa onda, né? Então aqui está um ponto de máximo e aqui está o ponto de equilíbrio. Então essa aqui seria a amplitude. Ou daqui até aqui, né? Mas de todo jeito, o valor é o mesmo, né? A amplitude corresponde a um valor de 2 centímetros. Então qual é a amplitude dessa onda? A amplitude é de 2 centímetros. Beleza. Letra B. Qual o período dessa onda? Ué, como que eu vou calcular o período?
o período eu vou calcular a partir da frequência. Lembra que se eu sei um, eu sei o outro também? Então, se a frequência é 500 Hz e o período é o inverso da frequência, a gente tem que o período, então, vai ser igual a 1 dividido por 500, que vai dar 0,002 segundos. Tranquilo? Bora para C. Qual o valor do comprimento de onda? Bom, então aqui eu posso medir o comprimento de onda sempre entre dois pontos idênticos da onda, né? Posso pegar aqui, quando é que a onda volta a se repetir? Aqui ela ainda não se repetiu, né? Ela estava descendo aqui, aqui ela está subindo. Ela volta a se repetir exatamente aqui, né? Então o comprimento de onda é dali até aqui, ou seja, 40 centímetros. Eu poderia medir aqui também entre dois vales, né? Que está de 10 até 50 centímetros. De todo jeito, o comprimento de onda aqui é de 40 centímetros. Tudo bem? Então, o comprimento de onda é de 40 centímetros. Beleza. Bora para a letra D? Determine a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda. A velocidade a gente pode calcular como comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento dessa onda a gente já calculou ele como 40 centímetros, né? A gente já mediu ele aqui, ele é 40 centímetros. Como ele quer em metros por segundo, a gente não pode usar isso em centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, então para me passar para metro eu vou ter que dividir por 100. Fica 0,4 metros aqui. Portanto, o comprimento de onda é 0,4. A frequência é de 500, que vai ficar 50 vezes 4, que é 200 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, bora continuar aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre um pouquinho de refração em ondas. E a ideia da refração em ondas é muito parecida com a refração da luz, já que a luz é um tipo de onda. O que a gente acrescenta aqui, de forma geral, é que a gente também traça as cristas dessa onda, a gente consegue representar os comprimentos de onda também quando a gente trata da refração em ondas. Como eu já antecipei um pouco, a velocidade da onda é uma característica do meio, é o meio em que impõe a velocidade de propagação da onda. Então, toda vez que eu mudar de meio, eu vou mudar de velocidade. Toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. A frequência ela nunca é alterada, ela sempre se mantém constante. E o comprimento de onda é que vai mudar de forma proporcional à velocidade. Porque lembrem só, velocidade não é comprimento de onda vezes a frequência? Se a frequência nunca muda, quanto maior for a velocidade, maior precisa ser o comprimento de onda para isso acontecer. Por que a frequência não muda? Vamos pensar, por exemplo, na luz. A frequência é que determina a cor de cada luz. Então, quando a luz passa pela água ou pelo vidro, a cor dessa luz não muda. Consequentemente, né, é porque a frequência não é alterada. Tudo bem? Então, observe que aqui, do mesmo jeito que na luz, né, a onda sofre um desvio, onde o seno do ângulo for maior, vai ser onde a velocidade for maior. Então, a velocidade é maior onde o ângulo é maior. E a gente pode observar que a distância entre duas cristas, esses traços aqui perpendiculares à direção de propagação da onda, representam as cristas da onda. É como se eu tivesse uma ondinha aqui assim, ó. Então, quando eu pego a distância entre duas cristas, eu tenho o comprimento de onda aqui. Eu consigo ver o comprimento de onda. E dá para perceber que aqui embaixo, onde o ângulo ficou menor, o comprimento de onda também ficou menor. Logo, a velocidade nesse meio também é menor. Porque o índice de refração, a dificuldade de se propagar por esse meio de baixo, é maior do que no de cima, tá bom? Esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência medido com o nosso instrumento de medida, que é a reta normal, ele é igual ao ângulo que a crista faz aqui com a superfície. Experimente girar esse cara em 90 graus. Você vai ver que esses ângulos eles coincidem mesmo. Por quê? Porque quando você gira 90 graus, a reta normal coincide com a divisa das superfícies e os raios, né, coincidem com as cristas. Então você pode tirar esses ângulos de incidência tanto entre a reta normal e o raio de incidência ou de refração, quanto entre as cristas
e a superfície, porque os dois são idênticos, tranquilo? E aí como é que a gente relaciona essa parada? Você falou que a velocidade é maior, o comprimento de onda fica maior, tem um negócio de índice de refração, de ângulo. A gente relaciona isso tudo através da lei de Snell. A lei de Snell, ela parece complicada, mas ela é simples. Por quê? Você vai pegar seno sobre seno, V sobre V, N sobre N e comprimento de onda sobre comprimento de onda. Esse N aqui é o índice de refração. A gente comentou pouco sobre ele nesse vídeo, né? Índice de refração. Ele mede a dificuldade, entre aspas, ele mede a dificuldade de se propagar por determinado meio. Então aqui, ó, onde o ângulo é maior, a velocidade sempre vai ser maior. E onde a velocidade for maior, o comprimento de onda sempre vai ser maior. É só o índice de refração aqui que é inversamente proporcional. Ele é meio que do contra, ele fica falando muito não. Quem fala muito não é o do contra, então ele vai ficar ao inverso de todo mundo. Você vai colocar aqui 1 e 2 para o seno, 1 e 2 para a velocidade, 1 e 2 para o comprimento de onda. Somente no índice de refração, que é o contrário, que é inversamente proporcional, é que a gente vai colocar o 1 embaixo e o 2 em cima. Natan, mas esse trem tem muito igual. Sim, você não vai usar todas essas igualdades de uma vez. Você vai escolher as duas igualdades mais viáveis, né? As duas partes mais viáveis. Como assim? Por exemplo, a questão está falando de velocidade e comprimento de onda. Você vai relacionar essas duas partes. Não. A questão está falando de velocidade e ângulo. Então você vai relacionar essas duas partes aqui. Você vai utilizar as partes que forem necessárias para você conseguir resolver a questão. Beleza? Bom, então agora a gente já está apto a fazer a 5 e a 4. Bora lá então fazer a 5? Numa aula no laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular, em que há duas regiões, 1 e 2, de profundidades diferentes. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura, no lado esquerdo da região 1. O professor coloca uma régua a oscilar verticalmente, com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas, que é uma sequência de várias frentes de onda, né? As ondas atravessam a região 1 e propagam-se pela região 2, até atingirem o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de ondas dessas ondas. 2 dos alunos que assistem ao experimento fazem, então, estas observações. Bernardo, a frequência das ondas na região 1 é menor que na região 2. Rodrigo, a velocidade das ondas na região 1 é maior que na região 2. Bom, aqui, como tem diferentes profundidades, a gente está falando de refração. E a refração, ela não muda a frequência ela permanece constante. Então, por causa disso, o Bernardo está errado, porque ele falou que a frequência vai ser diferente em uma região e outra. Não, a frequência da onda ela não é alterada. E aqui a gente tem que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência não muda, quanto maior for o comprimento de onda, maior vai ser a velocidade. Aqui eu tenho o comprimento de onda da região 1, e ele é maior do que o da região 2. Se o comprimento de onda da região 1 é maior que o comprimento de onda da região 2, a gente tem que a velocidade da região 1 vai ser maior que a velocidade da região 2, que foi o que o Rodrigo falou de maneira correta. Então a resposta aqui é que apenas o Rodrigo está correto, né? Portanto, letra B de bola. Fechou, galera? Bora para a última então? Bora para a questão de número 4? Um vibrador com frequência de 4 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual em centímetros a... Bom, aqui eu tenho algumas informações já, né? A velocidade a velocidade aqui em cima é 6 metros por segundo. E a frequência é de 4 Hz. Tudo bem? A velocidade da onda aqui embaixo ela é a metade lá de cima, a questão que me contou. Se lá em cima é 6, a metade de 6 é 3. A velocidade aqui embaixo é de 3 metros por segundo. E a frequência ela vai se manter constante nas duas regiões. Então, aqui, como que eu vou achar o comprimento de onda da região aqui embaixo? Tem duas possibilidades. Ou a gente calcula o comprimento de onda lá em cima e faz pela lei de Snell, mas uma maneira mais simples é a gente saber, né, que a frequência ela não é alterada. Então, a mesma frequência que eu tenho lá em cima,
eu tenho aqui embaixo, que é de 4 Hz. Bom, se eu sei que a velocidade é de 3 metros por segundo na região 2, se eu sei que a frequência é de 4 Hz na região 2, calcular o comprimento de onda fica simples, porque a gente sabe que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade é 3, o comprimento de onda eu não estou sabendo, e a frequência é 4. Logo, o comprimento de onda vai ser 3 dividido por 4. 4 está multiplicando, vai dividindo, vai ficar 0,75 metros. Bom, deu errado, Nathan. Deu não. Ele quer a resposta em centímetros, né? Cada metro tem 100 centímetros, então transformando isso para metros é só multiplicar por 100. Então o comprimento de onda aqui na região de baixo, ele vai ser de 75 centímetros. Fechou, galera? 75 centímetros, letra B de bola. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, clica no like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para ajudar a gente a crescer, tá bom? Forte abraço, pessoal. Feliz Natal. Até mais. Tchau.